Prosseguindo então, mezzosopranos. Ou traduzindo para o nosso português, mezzosopranos seriam meio-sopranos, as vozes intermediárias das meninas. O que acontece com as mezzosopranos, pessoal? As mezzosopranos, elas são vozes muito versáteis, porque diferente da contralto, que não tem agudos, a não ser que ela faça um treinamento e um estudo aprofundado geralmente essa voz ela não vai ter agudos, ela vai ser uma voz mais dinâmica, ela vai ser uma voz mais enfática e com domínio de graves, aí, a domínio e naturalidade para graves, tranquilidade para cantar graves. Como eu já disse outras vezes, contralto são as vozes mais raras do mundo. Apenas 2% a cada, sei lá, 100 pessoas irão ser contraltos. Então isso é muito pouco. De 100 pessoas você tirar 2% é basicamente uma entre 100. Então é muito baixa a probabilidade de haverem contraltos. E aí eu te digo, na ópera, por um exemplo, muitas vezes as mezzosopranos elas fazem os papéis das contraltos. E o que eu quero dizer com fazer o papel da contralto não é simplesmente atuar aonde a contralto iria atuar, não, mas é cantar o que a contralto cantaria. Isso porque a maioria das mezzosopranos conseguem cantar o Fá 2 da contralto. A maioria, porém, na verdade, elas têm uma facilidade para cantar, mas também não vou dizer que a maioria das contralto, das mezzosopranos irá cantar esse Fá. E também não com tanta massa como a contralto, por não ser a região natural da mezzosoprano. Então, qual que é a tessitura da mezzosoprano? A contralto nós vimos que ela vai do Fá 2 até o Mi 4 em voz. Agora, qual é a tessitura de uma mezzosoprano? Ela vai do Lá 2 até o Lá 4. Então aí a mezzosoprano canta aí 2 oitavas. Se essa mezzosoprano for capaz de cantar o Sol e o Fá 2, então ela canta aí 2 oitavas e algumas notas. Porém, o Mi e o Ré 2, que algumas contraltos são capazes de cantar, que são aquelas notas mais graves, são aquelas vozes mais profundas femininas, esse Mi e esse Ré a mezzosoprano já não canta, já não tem essa nota. Agora, haverá um mezzosopranos então que cantarão o Sol e o Fá na oitava 2. Então, por isso, essas mezzo irão muitas vezes atuar na parte de contralto. Então, geralmente, o pessoal convoca uma mezzo, na falta de uma contralto, por exemplo, convoca uma mezzo para atuar nessa área do canto e uma outra mezzo para fazer o papel de mezzo original, cantando as notas da mezzo-soprano. Então, aí nós temos, na verdade, duas mezzo-sopranos, uma fazendo o papel de contralto e uma na colocação de mezzo-soprano, na atuação de mezzo-soprano. E após isso nós vamos ter a soprano cantando nas regiões agudas. Porém que a voz da mezzo-soprano ela é tão versátil que ela também consegue cantar nas regiões de soprano. A extensão da voz, a extensão da tessitura da mezzo-soprano, por ter essa versatilidade toda, ela consegue atuar tanto na região mais grave quanto na região mais aguda. E aí também dependendo do seu treinamento. Né? Então, se a tessitura natural dela já vai até um Lá 4, se ela treinar um pouquinho mais, ela vai conseguir pegar o Si bemol 4. Aliás, eu toquei duas notas. O Si bemol 4 e o Si 4 e o Dó 5, que é a última nota de uma soprano. Então vejam a versatilidade dessa voz. Nós naturalmente aí já temos aí 2 oitavas e algumas notas. E se nós potencializarmos mais essa voz, então nós temos praticamente 2 oitavas e meia de voz. Há uma cantora muito conhecida que ela se intitulava anteriormente como mezzo-soprano em meados dos anos 90 para 2000, que é a cantora Celine Dion, que é uma cantora fantástica, fora de sério. E ela se auto-intitulava como mezzo-soprano. Eu digo até humildemente como mezzo-soprano. E talvez por ela não ter feito um estudo na época, um estudo tão aprofundado sobre a classificação da voz dela.
e ela saiu se auto-intitulando como mezzo. Erroneamente, porque depois outros a intitularam como soprano. À medida que o tempo foi passando e ela foi melhorando mais ainda, aquilo que eu sempre digo, né? Um cantor nunca fica pior do que ele é, não, ele sempre melhora. Um bom cantor, pelo menos. E ela, ao invés de ter apenas aquele Lá, que era a última nota então como mezzo, ela então mostrou ter o Si bemol, o Si e o Dó. E canta esse Dó até hoje, com 55 anos. Então vejam vocês que aquilo que eu falei, a nota não se perde com a velhice. O agudo não se perde com a velhice. A colocação só vai se perder se esse cantor for um cantor desleixado. Agora, voz bem colocada, 55 anos aí você vai estar cantando com a jovialidade e uma voz boa, como cantava com 20. Então, voltando ao nosso tema da mezzo-soprano, uma voz conhecida pela sua incrível versatilidade, então, podendo atuar em regiões mais graves quanto em regiões mais agudas. Agora, se você quer ver ser uma mezzo-soprano, então aqui acaba ficando um pouco mais complicado do que para eu, no meu caso, por exemplo, para eu diagnosticar uma pessoa sendo contralto. Porque para eu saber se ela é contralto é mais fácil, para mim, pelo menos no meu campo de estudo, porque eu vou dar para essa pessoa as regiões de canto da oitava 2, vou ver o rendimento dela nessas regiões de oitava 2 e também vou ver o rendimento dela nessas regiões de oitava 4, que adentra o Dó, o Ré e o Mi 4, e também o Fá 4. Essas 4 notas da oitava 4 compreendem a nossa região de passagem alta. Você sabe que a nossa voz canta regiões dos sons. Essas regiões são graves, médios, passagem alta e agudos. A passagem alta está antes dos agudos, então essas 4 notas concentram a passagem alta, a qual a contralto já começa a ficar um pouco capenga, mas ela ainda as cantará, pelo menos até o Mi, com mais tranquilidade aí. Então, baseando-se nisso, fica mais fácil para mim saber se essa voz é de contralto. Eu vou ver aí, comparando então o rendimento dela no Fá, Sol, Lá, Si 2 e no Dó, Ré, Mi e o Fá da oitava 4. O que brilhar mais, o que for mais confortável para ela, então nós iremos saber se ela é não ou não contralto. Agora, para mezzo-soprano, devido à tessitura dela ser maior, naturalmente ser maior, porque vejam vocês, do Lá ao Lá são 2 oitavas. Então aí já, como que eu vou diagnosticar essa voz? Como que eu posso te dar um treinamento para você, mulher, que possa estar assistindo o vídeo, para você saber se você é mezzo-soprano? Talvez você possa cantar a música de uma soprano e ver o que você vai tirar disso aí, o que vai te render disso aí. Na ópera fica mais fácil, porque nós temos áreas especificadas para mezzo-soprano. Por exemplo, a Rainha da Noite, que vai até um Fá. Claro, isso aqui já foge da extensão de uma soprano normal. Quem vai cantar isso aqui geralmente são sopranos ligeiro. Mas lá existem as áreas específicas para soprano. Então eu pego uma pessoa que se considera mezzo e dou a área de soprano para ela cantar. E então ela vai demonstrar um certo rendimento e nós vamos saber, tá, ok. Vamos ver então cantando agora a área inteiramente de mezzo. E vamos comparar com o rendimento anterior que ela cantou como soprano e ver qual dos dois a voz teve o maior rendimento e confortabilidade sempre. Sempre na cabeça, voz na máscara. Não precisa ser voz impostada não, claro. Não há necessidade de impostar a voz para nós classificarmos uma voz. O uso da impostação de voz é apenas na ópera, se dá devido à falta de microfone. Eu já falei isso num outro vídeo. Então, para saber como eu sei se sou contralto, cante a oitava 3 inteira, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e adentre a passagem alta. E esse adentre a passagem alta, claro, para as mulheres é um pouco diferente do que seria para mim, que eu começo a partir do Ré 4, eu começo a misturar peito com cabeça. Ainda não é o peito com falsete, que o peito com falsete para mim vai se dar lá no Sol maior 4. Sol 4.
Aqui eu começo a misturar peito com... Aliás, aqui eu começo a fazer um misto de falsete, com um pouquinho de peito ainda. Agora, para as meninas é um pouco diferente. Por quê? Porque elas têm esse ré em voz de peito. Quando eu digo voz de peito, eu digo... Eu estou assimilando cabeça. Porque o diferencial de mulher para homem é que, quando nós dizemos voz de peito masculina, mas uma voz bem colocada, ela está na cabeça. Porém, a gente diz peito porque nós queremos contradizer falsete. Que, por exemplo, em ópera não se mistura falsete com voz. Na ópera você deve cantar com a tua voz. Porém, essa voz deve estar colocada na cabeça, sem estar usando o uso do recurso do falsete. Na ópera não é permitido. Então, quando se trata da mulher, nós dizemos voz de peito quando são os extremos graves, e nós dissemos também peito, cantando essas notas aqui que seriam as mais agudas da passagem alta, porém sabendo que tem que estar com a colocação devida, que é na cabeça. Porém, mais uma vez nós dizemos peito para contradizer o falsete. Mulher canta em falsete? Sim e não. Porque com o passar do tempo, essa palavra falsete para as mulheres acabou se tornando muito ridicularizada. Então o pessoal começou a chamar de voz de cabeça, o que seria o falsete da mulher. Mas sim, essa voz de cabeça é o falsete da mulher. E é o que contradiz a voz de peito da mulher. Porém, a voz de peito da mulher, ela deve estar na cabeça. Só que ela não é o falsete da mulher. Então aí tem uma certa confusão, mas eu espero ter explicado da maneira correta. Mas então, o que eu ia dizendo é que as mulheres serão capazes de cantar esse dó, aliás, esse ré, na voz de peito ainda, e o mi na voz de peito ainda. Mas isso eu tô falando da mezzo e da soprano. A contralto aqui, provavelmente já misturando, muito semelhante ao que seria de uma voz masculina, pelo menos no meu campo de estudo. Que é um campo de estudo de voz de erudito, né? Então, sabendo disso, eu vejo como que a pessoa vai cantar essa oitava 4, passagem alta. Essa mulher vai cantar a partir do ré, mi, fá 4. Se ela vai misturar, se ela vai ter conforto, ou se ela vai cantar na voz de peito. E após isso, então, o sol e o lá. E os mais importantes, acredito eu. Por quê? Porque o sol e o lá são o que distinguem aí as duas últimas notas da tessitura de uma mezzo. Então é uma tessitura bem longa, tem muita nota envolvida, mas dessa forma que eu falei, nós também podemos descobrir aí de uma forma mais facilitada se essa voz realmente é uma mezzo. Então nós não podemos classificar uma mezzo como contralto por essa mezzo não ter seus agudos. Nós temos que primeiro conduzir essa voz para os agudos. E ela sendo capaz de cantar os agudos, então ela não é contralto. Se ela for realmente incapaz de cantar os agudos, mesmo com você mostrando o caminho, então de fato ela é uma contralto. Agora, você não querer cantar os agudos, bom, aí não tem nenhum estudo que vai poder te ajudar.